Boa noite, estamos aqui no relevado do Estádio Municipal de Grijó para fazer a análise junto dos treinadores deste empate a 2 golos entre Grijó e Vila, um empate que surgiu depois do Grijó estar a vencer por 2-0, com golos de Diogo Fernandes e de Tiago Oliveira. Temos aqui o treinador do Grijó, Óscar Nogueira, e começava por perguntar qual é a sensação de estar precisamente com esses 2 golos de vantagem que surgiram rapidamente, aos 67 e 70 minutos, e depois, no último segundo, ver a sua equipa levar apenas um ponto em vez dos 3 que já pareciam que estavam na posse do Grijó. Obviamente que é uma sensação de desagrado, completamente. Eu acho que a primeira parte foi uma primeira parte muito equilibrada. Acho que as duas equipas encaixaram-se bem uma na outra. Eu disse ao intervalo aos meus jogadores que foi um jogo sem remates à baliza, portanto o resultado de 0-0 ao intervalo justificava-se perfeitamente. Na segunda parte nós tínhamos como plano de jogo, a determinada altura, dar alguma frescura ao último terço, e fizemos isso e acabámos por ter sucesso nesse momento do jogo. Chegámos ao 2-0, acho que para aquilo que aconteceu até ali, se calhar era uma vantagem muito dilatada para aquilo que o jogo estava a dar. Acho que a diferença mínima era mais justo. Depois, a partir daí, demos vida ao Vila com o autogolo. O autogolo, acho que a 7 ou 8 minutos do fim, veio acordar e veio dar aquilo que o Vila já tinha perdido, que era confiança em poder conquistar pontos. Pronto, e os últimos 10 minutos foram um bocado difíceis de controlar, um jogo de muitos duelos, muitas faltas marcadas, umas não marcadas, coisas que nós não conseguimos controlar e que devíamos controlar melhor. Portanto, eu acho que estes 2 pontos foi mais de mérito nosso do que mérito do Vila, apesar de ser uma equipa que dividiu o jogo, disputou o jogo, foi um adversário que foi digno de representar o clube que é. Agora, acho que nós, depois de estarmos a ganhar 2-0, temos que ser muito mais pragmáticos e temos que ser muito mais frios na análise ao jogo e deixar que o jogo não desse estes 2 lances casuais para os golos do Vila. Bem, foi também um jogo marcado por muitos duelos físicos. Como é que também acompanhou esta alta intensidade dentro do campo, apesar de não ter assistido assim tantas oportunidades quanto isso? A meio campo houve bastantes duelos e depois também com várias faltas. Pelo menos sentiu que a sua equipa esteve sempre ligada ao jogo. Sim, conforme eu disse, nós até aos 83, 82, 83, quando fizemos o autogolo para o 2-1 do Vila, eu acho que a minha equipa foi crescendo nesse momento do jogo. Percebemos, ao intervalo eu disse aos jogadores para percebermos como é que o jogo estava a ser dirigido, era um jogo de critério largo, nós tínhamos que nos adaptar a esse momento do jogo, primeiras e segundas bolas. Quando damos mais frescura e quando damos mais amplitude ao jogo, conseguimos chegar aos golos naturalmente, e depois por infelicidade de um jogador meu, já sei que o autogolo que é uma infelicidade de um jogador meu, mas tem tudo a ver com os índices de concentração, com os índices de compromisso no jogo, e o Vila reagiu bem. Foi uma equipa que sempre trabalhou, sempre disputou o jogo até aos 96 ou 97 minutos, e foi feliz no último lance de jogo, fazendo o golo empate. E volto a dizer, naquele momento do jogo, a 10 minutos do fim, nós temos que ser uma equipa mais adulta, mais experiente. Quase que diria que isso é quase dores de crescimento devido à imaturidade da equipa, mas de qualquer das formas são 2 pontos que nos penalizam, como é óbvio. Muito bem, mesmo assim, depois de uma vitória na jornada anterior e agora com este terceiro empate, perguntava-lhe quais é que são as expectativas para o jogo deste fim de semana, portanto com o Poderoso também um derby, espera que seja também quentinho. Sim, a minha prioridade neste momento é recuperar os jogadores, porque sabíamos que estávamos a jogar em igualdade com o Vila, porque também teve um jogo difícil no domingo. Nós também tivemos um jogo que nos fez trabalhar muito e sabíamos que íamos chegar aqui mais ou menos em condições iguais, pensando que o Vila também podia nos últimos minutos quebrar um bocado fisicamente, porque jogou num relevado e é mais exigente, e isso acho que a partir dos 60, 70 minutos notou-se alguma quebra. Juntamente com o segundo golo, além da quebra física, notou-se uma quebra anímica, em que o momento do jogo, acho que é aos 82, 83 minutos, quando fazemos o autogolo, é evidente que damos aquela força mental ao adversário para acreditar e para procurar o golo de empate, e que foram felizes nos momentos finais. Em relação ao jogo de domingo, conforme eu disse, é tentar recuperar o melhor possível os jogadores e, conforme forem possíveis, chegarmos com um 11 competente para disputar os 3 pontos. Sabemos que vamos ter um adversário
moralizado, um adversário que fez bons 4 jogos e nós temos que ser muito competentes e muito concentrados e essencialmente perceber cada momento do jogo para ter a hipótese de conquistar os 3 pontos com o Pedroso. Ok, muito obrigado. Aqui ficam as palavras de Óscar Nogueira, treinador que acabou por ver a sua equipa empatar depois de estar a vencer por 2-0. E agora temos a oportunidade de falar com Paulo Ferreira, o treinador do Vila, aqui com a vitória, com o empate, que não ia perguntar se tem sabor a vitória, pelo menos pela forma como os jogadores festejaram, uma vez que o golo surgiu por Kiko já no último lance de jogo e antes também com a ajuda, entre aspas, do autogolo de Neves. Paulo perguntava como é que avalia este empate e se tem mesmo esse sabor a vitória. Sim, eu tenho... Sabe empate, porque nós não fomos inferiores em nada. Aliás, acho que na primeira parte dominamos o jogo com bola e sem bola. Sabe empate, mas é um empate verdadeiramente gostoso, porque os jogadores têm trabalhado muito, fizeram uma pré-época incansável, trabalham muito. Nós treinamos 4 vezes por semana, eles entregam-se, têm-se entregue muito, e é para eles, este empate é para eles. O sabor a vitória que possa ter é exatamente por eles festejarem desta maneira e eu festejar também, porque acho que não fomos inferior a ninguém nestes 4 jogos, a ninguém. Demonstramos bom futebol e fomos penalizados mais uma vez numa bola longa. É um passe bom, uma entrada na profundidade, mas eu acho que nós temos condições para continuar a pontuar e para ganhar o mais rapidamente possível, e acho que domingo vai ser dia de vitória. Certo, ia-lhe perguntar precisamente como é que também, que input é que tentou passar para os jogadores, estando a perder com esses tais 2 golos de diferença. É certo que já foi ali também num momento rápido, portanto aos 67 e aos 70, mas que mensagem é que tentou transmitir aos jogadores e que culminou com este primeiro ponto no campeonato? A mensagem é passada todos os dias e eles acreditam mesmo até ao fim. Mesmo quando perdemos com o Varzim fomos superiores, tivemos oportunidades os primeiros 20 minutos da segunda parte, oportunidades para virar o jogo. Tivemos no Padroense, não fomos inferiores. O jogo foi um bom jogo, dividido, e não merecíamos ter perdido de todo esse jogo. E o input, essa crença que eles têm, eles demonstram nos treinos todos os dias. Portanto, é realmente um empate que lhes veste bem, por acreditarem até ao fim, que é uma mensagem que nós passamos. Mudamos o sistema tático nos últimos 20 minutos para um 3-5-2, primeiro para um 4-3-3, depois para um 3-5-2 mais perto do fim, e mesmo assim a jogada do último golo é central, lateral, médio, cruza e golo. Portanto, não é uma jogada de bola direta. Portanto, há trabalho na mesma, mesmo aos 94 ou 95, há trabalho, esse trabalho na mesma. E perguntava-lhe também, teve aqui, apesar de ser um jogo quarta-feira, um jogo fora também à noite, houve apoio nas bancadas no fim, gritavam que os adeptos que estariam sempre com a equipa. Sim. Acredita também nesse apoio para o próximo jogo? Sim, eu acredito. Os adeptos têm sido incansáveis. Onde quer que vamos, eu vejo sempre as bancadas com gente do Vilanovense, com adeptos fervorosos, que também nos exigem. E nós gostamos dessa exigência, que exijam sempre, mas tem sido um orgulho vê-los na bancada a puxar pela equipa, e também é para eles. Este empate, para já um empate, mas também é para eles, porque eles não largam, também não nos largam. Muito bem, muito obrigado aqui também por esta análise, Paulo Ferreira, o treinador do Vilanovense, nesta noite de quarta-feira, em que aqui com a casa bem composta, o Jornal Guense acabou por transmitir uma partida que terminou com o empate a 2 golos, este que era um jogo que estava em atraso da segunda jornada, fruto de obras aqui no recinto
direto do Estádio Municipal de Grijó, e falo também, como podemos ver através das imagens, das redes de proteção atrás das balizas, é um dos exemplos dessas obras, mas para a história ficam então os golos de Diogo Fernandes e Tiago Oliveira para o Grijó, do lado do Vila, beneficiando de um autogolo de Vítor Neves, e depois do golo ao cair do pano de Kiko, que completam então esta divisão de pontos, no momento então que o Grijó passa a somar 6 pontos na tabela classificativa e o Vila Nova de conseguiu o primeiro ponto. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam nesta transmissão. Dar conta também que no próximo fim de semana, já neste domingo, vamos transmitir em direto o jogo entre Leverense e Dragões Tendenses, também da divisão de elite. Continuação de boa noite, muito obrigado.